Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro, o canal que a gente pega um livro de tecnologia, transforma em videoaula para você aprender de uma forma mais didática e mais facilitada. Bom, continuando aí o nosso capítulo 5 do nosso livro JavaScript e jQuery, desenvolvimento de interfaces web interativas. Nós vamos para a aula final do capítulo 5, que é o DOM, Document Object Model. Nós vamos falar agora sobre nós de atributos e fazer aí alguns exercícios práticos para a gente poder, como a gente sempre fala aqui no curso, desenvolver a prática, né? Mão na massa. Bom, uma vez que tem um nó de elemento, no caso aqui a gente tem um document, nós temos um nó aqui, um operador membro, que vai pegar um método, né, num elemento. E a gente tem aqui um outro nó, que a gente pode utilizar outras propriedades e outros métodos nesse nó. E isso é muito importante no JavaScript, porque você, além de operar dentro do documento, você também pode operar dentro do método que está pegando ali um elemento, através aí de outros métodos. E aqui a gente tem 4 métodos que a gente vai dar uma olhada agora nesse capítulo, nessa parte final do capítulo, que é o getAttribute, que ele obtém o valor de um atributo, no caso aqui ele está até utilizando nesse exemplo. Nós temos o resAttribute, que ele verifica se o nó de um elemento tem um atributo específico. A gente utiliza isso daqui com a condicional if, tá? Nós vamos ver em exemplo. Nós temos o setAttribute, que é o que? Ele configura o valor de um atributo, né? Nada mais do que ele atribui um valor àquele elemento. Nós temos o removeAttribute, que remove o atributo do elemento. Ok? Nesse caso aqui, ó, de amarelo, onde a gente já está fazendo aí, já tem um tempo aqui no decorrer do curso, nós localizamos o nó do elemento, no caso aqui, nós pegamos o nó, getElementById, ou seja, pegamos o elemento, e isso aqui pode ser feito, a gente está fazendo isso aqui, essa técnica aqui, utilizando o segundo nó de atributo, pode ser feito com todas as técnicas que a gente abordou anteriormente, tá? Então a gente pegou aqui o primeiro operador membro, através do método getElementById, aqui no ID on, né, que é um elemento. Em seguida, a gente obtém o valor do atributo que recebeu como parâmetro do método. Então aqui a gente pega e pode receber o valor do atributo, né, no caso aqui o get. Se fosse o set, a gente poderia estar mudando o atributo. O res, a gente verifica se tem esse atributo. E o remove, a gente estaria removendo esse atributo. Ok? Bom, isso aqui é muito importante. Espero que você fique muito atento nessa videoaula para o nosso exemplo agora que eu vou dar no slide a seguir. Bom, verifique um atributo e obtenha seus valores. Deixa eu pegar a caneta laser aqui para poder ir passando passo a passo. Primeira coisa, a gente declara uma variável e essa variável a gente vai obter, nós vamos armazenar nela o item, o elemento que a gente quer pegar lá no nosso documento, no nosso HTML, aí no nosso site, na nossa página. Eu poderia fazer direto, igual está aqui no exemplo, já inserir direto e utilizar o novo método? Poderia, mas dessa forma aqui é mais profissional e mais fácil para a gente poder dar manutenção no código. Então aqui eu atribuí o nosso método a uma variável. Depois eu vou verificar se nessa variável eu tenho o atributo. No caso aqui o class, eu posso ter o class, o ID, tem vários atributos. Nós vamos ver aqui o class. Então nesse elemento eu tenho o class, e aí se eu tiver o class, eu vou atribuir, né,
o método getAttribute, ou seja, eu vou atribuir a class que ele vai pegar, através do método getAttribute, a uma nova variável. Se eu não fizer isso daqui, o que acontece? Se eu for direto tentando modificar um elemento, fazer qualquer coisa, e ele não existir, pode dar um erro. Então, por isso que eu uso o método hasAttribute. Tem o elemento, né? O hasAttribute tem o elemento, então eu utilizo isso com o método, com a condicional if, ok? E aqui eu adiciono o valor do atributo na lista, né? No caso aqui ele está falando, ó, add the value of the attribute after the list. Então aqui ele atribuiu o que? Ele pegou o document getElementById, e aí ele pegou aqui um outro ID, né? Um outro elemento, atribuiu uma variável EL, e depois ele, com o método innerHTML, que a gente já viu, ele incluiu esse textinho aqui com o atributo que a gente pegou aqui em cima, para a gente ver qual o nome dessa class, né? Já que ele está querendo pegar aqui a class. E aqui a class é a class hot. Bom, pode estar parecendo um pouquinho confuso. Eu acredito que na prática vai ficar mais fácil. Então vamos desenvolver nossa prática. Abra aí o seu Visual Studio Code e você vai ter aí já na biblioteca aqui abaixo nos comentários o arquivo getAttribute.html e o getAttribute.js. Baixa ele aí, coloque aí no seu Visual Studio Code e abra aí o seu getAttribute.js, ok? Bom, aqui vai ficar mais fácil. Se você estava com dúvida, sempre na prática fique mais fácil. Eu recomendo que você primeiro observe, depois você faça junto, depois tente fazer sozinho para você conseguir massificar, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu quero pegar um elemento e eu quero verificar se esse elemento tem um atributo class nele. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu declaro uma variável. Essa variável eu vou seguir o livro, vou chamar de firstItem, igual documents getElementById, eu vou pegar pelo ID. Qual elemento? Eu quero o elemento on, que é o meu item de lista aqui, o elemento on, ok? Bom, até aí tudo bem. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, vou comentar aqui, 2 barras, pegar o primeiro item da lista, ok? Bom, e agora? Agora é muito importante porque eu preciso, antes de eu declarar aqui o método, se eu simplesmente chegar aqui e falar firstItem, né, que é a minha variável que armazenou o meu elemento, se eu chegar aqui e colocar aqui ele hasAttribute class, ele vai dar um erro. Pode ser que ele não dê um erro, né? Mas pode ser que ele dê um erro. Nesse caso aqui ele não vai dar erro. Por quê? Porque o meu primeiro elemento, ele tem class, aqui, ó, ele tem um atributo class, ok? Mas se ele não tiver, se ele fosse desse jeito aqui, ele daria erro. Então, como eu faço a verificação sem ter erro? Bom, eu uso aqui a condicional if. Então, if, eu vou até pegar a caixinha aqui para ficar fácil. If, o firstItem, ponto, operador membro, hasAttribute class. Então, se essa variável aqui, ó, poderia ser dessa forma aqui também, tá? Ó, poderia ser dessa forma aqui também, como estava no slide. Poderia ser dessa forma aqui também, sem problema. Eu coloquei a variável porque a variável é mais fácil da manutenção, é melhor você aprender dessa forma, você sempre atribui um elemento a uma variável, ok? Então, se ele existe, o que eu vou fazer? Se ele existe, eu vou criar aqui uma variável elemento, vai ser um documents.getElementById. E aqui eu quero pegar o ID, que eu quero escrever essa variável aqui. Na verdade, eu quero escrever
Ah, tá. Faltou aqui, é o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável. Se existe, eu quero atribuir essa class. Né? Eu quero atribuir essa class. Então, como que eu atribuo? Eu vou criar aqui uma variável chamada attr. Né? Pode ser qualquer nome, tá? Vou seguir aqui o livro. First item, ponto. Get element by attribute. Né? Olha só a diferença. Aqui é o res, se ele existe. Aqui é o get, eu quero pegá-lo. Então, eu quero pegar o quê? Eu quero pegar o atributo class. Abro, fecho parênteses, abro, fecho aspas simples. O atributo class. Existe o atributo class? Existe aqui. Isso aqui é o atributo class. Poderia pegar o ID também? Poderia pegar o ID. Tem outros atributos? Tem. Mas nós vamos ver esses daqui passo a passo. Então, se existe o atributo class, eu quero que ele armazene o atributo class. O que do atributo class? O valor. Eu quero que ele armazene. Qual que é o valor dele? É hot. Eu quero que ele armazene isso numa variável. Uma variável chamada attr. Só isso. Bom, e aí o que eu quero fazer? Eu quero escrever essa variável, eu quero escrever esse valor dessa variável aqui na tela. Então, eu vou pegar aqui o getElementById. Aqui tem uma div chamada scriptResults. Ctrl+C nele. Ctrl+V aqui. Então, eu quero que pegue nessa div e faz o quê? Ele deu um inner HTML. Um inner HTML. E aí, dentro dessa div, eu vou criar aqui um parágrafo. E dentro desse parágrafo vai ser a classe do primeiro item tem o nome de... E aqui eu vou concatenar. Abro e fecho aspas simples, mais, e aqui dentro attr. Ok? Vou dar um espacinho aqui. Ctrl S para salvar. Pronto. A classe do primeiro item tem o nome de hot. Bem simples, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, comente abaixo. Vamos prosseguir. Criando atributos e alterando seus valores. Bom, a propriedade className, no caso aqui, ela está aqui, ó, className, ela permite alterar o seu valor do atributo class. Tá? Então, se o atributo não existir, no caso, ele será criado e receberá o valor especificado. Imagine aí que uma dessas listas aqui, lá no nosso HTML, não tenha o className. Então, nesse caso, ele será criado. E se ele tiver, e eu modificar o nome dele aqui, ele será modificado. Então, a gente já viu essa propriedade aqui nesse capítulo, tá? Então, não é nada novo. O className é um método onde eu posso alterar o nome da class. Bom, nesse caso aqui, nós vamos aprender o setAttribute. Então, como que ele funciona? Parecido com o getAttribute, só que aqui eu vou modificar o nome da minha class, ok? Então, ó, pelo className, eu troco dessa forma aqui. E pelo setAttribute, que é o motivo de verificação dessa aula aqui, a gente primeiro armazena um elemento. No caso aqui, ele pegou um elemento através da tag name, não foi pelo ID, e aí ele escolheu um elemento li, né, a tag name li, o item 3, ou seja, ele pegou primeiro 0, 1, 2, 3, ele pegou o terceiro, na verdade é o quarto item da lista. Como começa no 0, né, a gente sabe disso, então 0, 1, 2, 3. E aí, ele deu o setAttribute, que é o método para trocar o nome da class. E aí ele pegou aqui na class e trocou o nome dela, adicionando aí um atributo, no caso do nome cool. E aí mudou aqui toda a utilização do item. Então, existem duas formas para você fazer. Esse é o método que a gente vai aprender agora, desenvolvendo a prática. Abra aí novamente seu Visual Studio Code e aí abra o arquivo aí na sua biblioteca setAttribute.html e o setAttribute.js. Bom,
abra ele aí também no seu navegador, para a gente poder ir trabalhando e já vendo o resultado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma variável para pegar o primeiro item. Nós vamos mudar esse primeiro item aqui da forma que a gente já aprendeu, que é o class name. Então vamos lá, variável, vou chamar de first, minúsculo, variável first item, vai pegar aí o document get element by id, ok? On, que é o nosso primeiro elemento. Então, primeira coisa aqui, pegar um elemento, isso aqui você já está careca de saber, pegar o elemento, e agora eu vou pegar a variável que está armazenando o elemento e vou aplicar um método nele, first. Isso aqui pode parecer estranho, né? Direto na variável, mas é a sintaxe do JavaScript, tá? Então, operador membro, ponto, class name. E qual que é o nome que eu quero dar aí para essa class name? Eu vou seguir aqui o meu CSS, que já tem uma class name estilizada que se chama complete. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Pronto. Ele já estilizou, trocou o nome da minha class name. Se você tem dúvida, eu vou comentar isso aqui com Ctrl ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S para salvar, para voltar ao normal. E aqui eu vou dar um inspecionar. Olha só, o nome desse primeiro item aqui, eu vou clicar aqui para poder pegar o item. Ó, a class dele é hot, ok? Vou descomentar isso aqui, Ctrl ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. E olha só que interessante, a class dele é complete, ou seja, eu manipulei o DOM utilizando aqui o class name e atribuindo um novo nome. Bom, continuando aqui, nós vamos agora utilizar o método setAttribute. Como que nós vamos fazer isso? Bom, primeira coisa, variável, e vou chamar aqui de fourth item, ou seja, quarto item. Documents. Só que agora eu vou pegar o get element by tag name. E aqui eu vou colocar a tag li. Olha que interessante. Quantas LIs eu tenho aqui? Eu tenho uma, duas, deixa eu fechar essa aqui. Uma, duas, três, 4 LIs. São 4 itens de lista. Para eu escolher um item de lista, dentro dessas 4, eu tenho que numerar um item. Então, operador. E aqui eu vou pegar o item. Qual item? Eu quero o item 3. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar, não acontece nada. Mas agora eu vou atribuir uma nova classe ao meu item 3, que é esse aqui, é o quarto item da lista. Aqui é 3, mas aqui a gente vê o quarto. Por quê? Porque a contagem começa em 0. 0, 1, 2, 3. Eu estou falando bem passo a passo e didático, porque pode ser que você tenha passado por esse conteúdo aí durante o percurso no curso, e aí você se esqueceu. Então, sempre a contagem começa em 0. Então, fourth item, operador membro, setAttribute. Esse aqui é para a gente setar, é para a gente modificar aquele atributo, ou atribuir algo àquele atributo. Então, abro, fecho parênteses. Aonde que eu quero setar? Qual que é a qualificação do nome? Então, é no atributo class. O que que eu quero de valor para esse atributo class? Abro e fecho aspas simples. Vou colocar o nome da class aqui, cool, que já está criada lá no meu CSS. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. E olha só que legal. Ele modificou o meu item 3 através do método setAttribute. Ok? Caso tenha ficado alguma dúvida, comente abaixo para que eu possa te ajudar. Vamos continuar. Removendo atributos. Aqui eu vou pedir para que você tenha um pouco de atenção, porque esse método de remover atributo, né, o remove attribute, ele funciona da seguinte forma.
você vai precisar utilizar o resAttribute para verificar se o atributo existe. Porque se você tentar remover um atributo que não existe, vai acarretar num erro no seu código, no seu desenvolvimento. Então aqui ele criou uma variável, atribuiu, né, o elemento on nessa variável. Depois ele verificou se nesse elemento tem o atributo class. E por fim, se ele tem, ele removeu com o método removeAttribute. Bem simples, não precisa a gente se delongar aqui. Vamos desenvolver a nossa prática. Seu Visual Studio Code, abra o arquivo removeAttribute. Nós vamos agora aprender como é que faz para remover o atributo. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma variável. Então, var firstItem vai receber, né, o documents, getElementById, e eu quero o elemento on. Bom, agora a gente vai remover o atributo do nosso elemento. Qual atributo? Ele tem um atributo class hot. Então, eu vou pegar, verificar se existe um atributo. Então, firstItem, ponto, resAttribute. Qual atributo? O atributo class. E se ele tiver, o que eu quero fazer? FirstItem, ponto, removeAttribute. Qual atributo? O class. Então, eu vou dar um F12 aqui. Olha só que legal. Cadê aqui os elementos? Nós temos aqui a class hot. Ela está aqui, class hot. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui no meu arquivo. Ctrl S. Agora o primeiro elemento, ele já não tem class. Então, eu consigo manipular o DOM também para remover atributos. Existem outros atributos. No caso aqui, a gente colocou o class, mas pode ser outros, que a gente vai aprender no decorrer do curso. E aí, a gente conseguiu manipular, já mudou aqui até o CSS do nosso arquivo. Ok? Caso você tenha alguma dúvida, comente aí abaixo para eu poder te ajudar. Vamos continuar. Bom, essa parte aqui, finalizando já o nosso capítulo 6, né, nesse vídeo final. Aqui ele fala sobre o DOM sendo examinado no Chrome e no Firefox. Né? Aqui ele mostra a aba do Google Chrome e a aba do Firefox. Nada mais é do que o F12 para você inspecionar elemento e verificar aí o DOM. Tá? Cada elemento que você for posicionando o cursor do mouse em cima, ele vai te mostrando aqui os elementos, né, dentro do navegador. Isso aqui vai ser muito útil. A gente já está utilizando isso. Nós vamos utilizar cada vez mais. Então fica para você de exercício. Aperta F12 no seu navegador. Fuça bastante, dá uma mexida. E aí, se você tiver dúvida, você comenta aí abaixo que eu posso te ajudar, ok? Bom, o nosso exemplo, e eu vou deixar aqui para você como tarefa do nosso DOM, né, ele reúne uma seleção de todas as técnicas que a gente viu aí no capítulo 6. Então, para você remover, atualizar, incluir itens na sua lista, né? E ele tem 3 objetivos principais, né? Que é o adicionar um novo elemento, configurar um atributo class em todos os itens e adicionar um número de itens da lista ao título. Tá? Então aqui é o nosso exemplo e ele é esse código aqui. Dá um pause na videoaula para você prosseguir. Tá? O exemplo está disponível aí também na sua biblioteca. É só você baixar aí o código-fonte que está aqui nos comentários para você utilizar junto aí, acompanhando com o código de exemplo. Bom, então finalizando o nosso capítulo 5, DOM, nós aprendemos o seguinte. Navegador representa a página utilizando uma árvore DOM. Então são vários elementos que tem. Nossa, aquilo ali configura uma árvore, ok? Então as árvores DOM,
tem 4 tipos de nós. Um nó de documento, document, né? Nós de elemento, nós de atributo e nós de texto. A gente viu isso aí dentro desse capítulo. Se você tem dúvida, volte às aulas anteriores. Comente aí qual que é a sua dúvida. Você pode selecionar nós de elementos pelo atributo ID ou class, pelo nome da tag ou usando sintaxe do seletor de CSS. Nós vamos ver isso mais à frente, ok? Sempre que uma consulta DOM puder retornar mais de um nó, uma node list será retomada. Nós vimos isso daí também. Se eu não me engano, lá na parte 3 ou 4. A partir de um nó de elemento, é possível acessar e atualizar o conteúdo usando as propriedades como text content e inHTML, ou usando a técnica de manipulação do DOM. São essas 3 aí. Um nó de elemento pode conter vários nós de texto e elementos filhos que são irmãos um dos outros. O sibling, a gente já viu isso aí também. Ou os parents, né, que são os pais. Nos navegadores mais antigos, a implementação do DOM é inconsistente. Então, você pode ter algum errinho aí quando você for manipular o DOM, se o navegador que você está utilizando, ele é antigo. E isso é uma razão popular para o uso do jQuery. A gente ainda não viu o jQuery, a gente vai ver mais à frente, então fica tranquilo, ok? Os navegadores oferecem ferramentas para visualizar a árvore DOM. Nada mais é ali do que o F12, né? Que eu falei para você testar aí. Abra o Google Chrome, dê um F12, abra o Firefox aí também, inspeciona o elemento, para você ver as diferenças e ver ali a árvore, ver os elementos, ver os nós, ok? Bom, espero que você tenha gostado. Na próxima videoaula, nós vamos começar um capítulo novo, que é o capítulo eventos, tá? A gente vai começar aí o capítulo 6, eventos, na próxima videoaula. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, né? Para eu saber o termômetro, o que você está achando, se tá didático, precisa melhorar, se você está aprendendo. Não deixe de praticar, ok? Se você realmente quer aprender uma nova profissão, se inserir no mercado de trabalho, se aperfeiçoar, esse canal, Curso do Livro, é para você. Um forte abraço e te vejo na próxima videoaula.